Notícia de última hora. Portanto, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Uma promessa de Jesus. Fique firme nessas promessas. Há quase 2000 anos atrás, um pouquinho de tempo, né? Você só imagina. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15. Nesse capítulo nós temos ali 3 parábolas interessantes. Eu vou comentar uma delas, né, a dracma perdida. Então eu vou ler do versículo 8 em diante. Com o passar do tempo a gente vai trazendo para você mais detalhes sobre esse capítulo 15. Nós vimos aqui 3 grandes parábolas, falando do amor de Deus, o amor de Jesus e o amor do Espírito Santo, né? Vamos aqui para o versículo número 8 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenda a candeia e varra a casa, e busca com diligência até achar. Achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O pano de fundo aqui fala de alguém perdido. Interessante neste capítulo 15 que a Bíblia diz que chegavam até Jesus os publicanos e os pecadores, 2 classes complicadas para um fariseu, né? Você observa que essas 2 classes eles vinham e quando chegavam até Jesus para aprender de Jesus, uma outra classe, que na verdade eram 2 classes que muitas vezes formavam uma classe só, chamava-se os fariseus, que era a principal religião da época, dos dias de Jesus. Também os escribas, que eram os doutores da lei, eles murmuravam, porque chegavam até Jesus os publicanos e os pecadores. Publicanos, aquelas pessoas que eram cobradores de imposto, eles eram, apesar de judeus, mas eles trabalhavam para o governo romano e eram severos, eles seguiam na risca as orientações do governo romano na cobrança dos impostos. Eles não davam moleza não, certo? Eles levavam objetos, se não tivesse dinheiro, e iam tomando conta de tudo, até a pessoa quitar aquela dívida. Como no dia de hoje, por exemplo, não mudou muita coisa não. Se você atrasar sua conta da CE, a CE não quer saber se você está desempregado, se você não tem condições de pagar, ela vai lá e corta a sua luz e você fica no escuro. Era assim que funcionava, era desse jeito, né? Então eles, mesmo sendo judeu, mas eles eram odiados pelos seus patrícios, né? E os pecadores, quem eram os pecadores? Os pecadores eram como aquela mulher que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando trouxeram aquela mulher ali que foi apanhada em adultério, trouxeram para que Jesus apedrejasse aquela mulher. Eram esse tipo de gente que estavam na volta de Jesus. E Jesus disse certa feita: os sãs não necessitam de médico, mas sim os doentes. Os doentes. Aqui a Bíblia fala neste texto sobre os sãs não necessitam de médico, e sim os doentes. Os doentes, a Bíblia se refere ao doente espiritual. Pessoas que estão mergulhadas nos prazeres efêmeros desta vida. Este texto aqui ele nos transporta. No início nós vimos a parábola das 100 ovelhas, né? Eu vou um dia comentar sobre ela, mas aqui o texto que eu escolhi é sobre a dracma, né? A Bíblia diz que qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, ela não pega a sua candeia, acende a sua candeia e pega uma vassoura e varre, até encontrar essa dracma perdida. Ao encontrar essa dracma perdida, ela reúne as suas vizinhas e as suas amigas e disse: vinde e alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. E Jesus disse que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Você observa neste texto sagrado aqui, muito interessante, se a gente fosse fazer uma analogia deste texto, a gente observa que a ovelha, eram 100 ovelhas no início, né? Aqui apenas 10 dracmas, ou seja, 10% daquele pastor. Ela tinha apenas 10 dracmas. Mas o amor que ela tinha pelas dracmas era o mesmo. Ela amava aquelas 10 dracmas com o mesmo sentimento. Ela poderia, aquela mulher, quando percebeu, porque pelo texto ali dá para entender que isso aconteceu, ela veio dar por conta da falta desta dracma, já no início da noite, já estava escuro,
porque você observa que ela pega uma candeia. Hoje nós temos o sistema de luz elétrica, a iluminação pública, né? A luz elétrica, então a claridade é muito boa. Naquela época eles usavam, era a candeia mesmo, para procurar. Hoje você observa aí, qualquer criança que tem um celular, no próprio celular já tem ali uma lanterninha, né? Para procurar. Então, nessa época ela não tinha esse recurso. Jesus usou uma parábola com o recurso da época. E a Bíblia diz que essa mulher, ela pega aquela candeia e pega aquela vassoura e vai varrer. Interessante que a ovelha foi perdida fora. Essa dracma perdida dentro da casa. Essa casa é uma figura da igreja. Quantas pessoas na igreja estão perdidos? Alguns porque simplesmente tem uma credencial de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, acha que isso aí vai dar direito a entrar no céu. Mas na igreja uma pessoa no mundo vive uma vida totalmente diferente. Não é aquela pessoa do mundo que é o mesmo da igreja. Então essa pessoa ele está perdido. Não é simplesmente o fato de eu andar com uma Bíblia na mão, para cima e para baixo, que vai me dar a entrada no céu. Eu tenho que nascer de novo. Não basta simplesmente você ser um grande pregador, um grande cantor, um grande ensinador. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então você observa aqui, eu queria fazer um paralelo entre esta mulher, a dracma perdida, essa dracma perdida, e sua pessoa de Judas Iscariote. Você já imaginou Judas Iscariote? Ele acompanhou o ministério terreno de Jesus por 3 anos e meio. Ele foi escolhido entre os 12. Tinha 2 Judas, tinha os Iscariote, Judas chamado Iscariote, e tinha também um outro Judas que chamavam Judas Tadeu. Esse Judas Iscariote, no caso, ele era o único que não era galileu dos 12 discípulos de Jesus. Este moço ele recebeu um cargo importante no ministério terreno de Cristo, porque esse moço ele era o tesoureiro, né? É como, por exemplo, o nosso ministro da Fazenda, o homem que manda nos valores, e assim era ele, era o tesoureiro. Interessante, a gente observa que este moço, ele tinha tudo para dar certo. Você observa que ele era uma pessoa avarenta, uma pessoa que, caminhando com Jesus, e talvez você pergunte, mas por que Jesus chamou ele? Jesus chamou ele para dar uma oportunidade, para que ele realmente desse a chance de Jesus transformar a sua vida, de moldar o seu caráter. O que não aconteceu com Judas. Essa parábola aqui é como Jesus estivesse dando um beliscão assim na pessoa de Judas. Vamos, Judas, acorda, quando Jesus narrou essa parábola. Porque Judas caminhava com Jesus, fazia parte ali, né, dos discípulos, 12 apóstolos. Um privilégio que milhares de pessoas não têm, mas Judas cometeu um dos maiores, podemos dizer assim, uma das maiores tragédias que aconteceu na história da humanidade. Foi exatamente isso, o que Judas fez, traiu seu próprio mestre. Interessante, andava com Jesus, era tesoureiro. É o que eu sempre digo nas igrejas onde eu prego, que milagre não segura ninguém na igreja. Quantas pessoas nós oramos, ele recebe a cura e vai e não volta mais. O exemplo daqueles 10 leprosos, só um voltou. Milagre não segura ninguém na igreja. Cargo não segura ninguém na igreja. O cargo que Judas tinha tudo para pelo menos honrar o cargo dele. Mas ele se vendeu por 30 moedas de prata. Quando as principais autoridades procuraram saber, eles observaram que Judas era aquela pessoa. Talvez porque Judas ele vivia com Jesus, ao mesmo tempo vivia enfornado, envolvido com as pessoas do mundo. Você que entregou a sua vida a Cristo, você não tem que se envolver com as coisas do mundo, com os prazeres efêmeros desta vida. A gente observa que Judas era assim. Então, no dia em que Jesus foi traído, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus lava o pé do discípulo, lava o pé inclusive de Judas. Está ali, lavou o pé dele. Em seguida, a Bíblia diz que Jesus, né, se moveu. Jesus não aguentou aquela situação e ele disse, esta noite um de vós há de me trair. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus e João e Pedro fazem um sinal para ele perguntar quem era. Jesus disse aquele que não deu bocado e pegou um pão, molhou no vinho, no suco da uva e deu na boca de Judas. Diz que Satanás entrou no coração de Judas, ele saiu dali e foi vender Jesus. Já estava com as 30 moedas de prata, ele foi se encontrar com os homens para combinar o local onde eles iam
ele ia entregar a pessoa de Jesus. Você observa aqui, neste texto, que Judas caminhava com Jesus, ele viu Jesus abrir o olho cego, paralítico caminhar. Judas viu Jesus caminhar sobre as águas. Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Foram tantos os milagres. João disse que se todos os milagres operados por Jesus tivessem sido escritos em livro, disse João, creio eu que o mundo inteiro seria pequeno para arquivar tantos livros, né? Dos milagres que Jesus operou. Judas viu tudo isso, mas Judas se perdeu. A Bíblia diz que após, quando Jesus foi entregue na mão das principais autoridades, quando Jesus está sendo açoitado, humilhado, Judas veio até, em vez de vir até Jesus, ele foi até o sacerdote e pegou, entregou aquelas moedas para o sacerdote, devolveu as moedas. Os sacerdotes disseram, não, isso aí é contigo. E a Bíblia diz que saindo dali ele foi se enforcar. O grande erro de Judas foi assim, ele errou e não reconheceu o erro dele. É interessante aqui que nós olhamos na vida de Judas, ele apenas teve o remorso, ele não se arrependeu. A diferença entre o remorso e o arrependimento. Aqui a Bíblia, a parábola diz, né, que a alegria no céu por aquele que se arrepende. Judas não fez isso. Se ele tivesse arrependido, ele teria ido para Cristo, confessar o pecado dele e alcançar o perdão. Mas ele teve o remorso, né? Ele foi para os principais dos sacerdotes, em vez de ir para Jesus. É o que acontece muitas vezes, as pessoas estão na igreja, já aceitaram a Cristo, participam da Santa Ceia, mas é aquilo que Jesus disse. Muitos dirão, Senhor, mas eu comi a tua mesa. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. As pessoas que participam muitas vezes da ceia, mas participam de maneira indigna, essas pessoas serão lançadas também no lago de fogo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai cair a máscara dessas pessoas, e muitas vezes uma vida de fachada. Muitas pessoas estão na igreja, mas são escravos da bebida, do cigarro, dos prazeres efêmeros desta vida. Agora passou o final de ano, tem crente que é crente até o dia 20 de dezembro, chega do dia 20 em diante, uma taça de champanhe, é um cálice de vinho e por aí afora. Bebe, se embriaga e depois do carnaval retorna para Cristo. Se Jesus vier nesse período aí, meu amigo, você estiver assim, você vai ficar. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você tem que se encher do Espírito Santo, não se envolver com bebidas alcoólicas. A Bíblia diz que o vinho ele é escarnecedor, né? Então, muito interessante aqui, você observa que de repente eu estou pregando para alguém que está dentro da casa de Deus, mas está perdido. E Jesus fala com você nesse momento, para você se retratar com ele, deixar essa vida de pecado que você está vivendo, porque a salvação, aleluia, é para aqueles que realmente vivem uma vida reta com Deus. O escritor Hebreus, no capítulo número 2, versículo 3, ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Esta grande salvação que é por meio de Jesus Cristo. Judas negligenciou esta tão grande salvação. Ninguém teve tão perto dessa grande salvação como Judas, mas ele negligenciou. Você vê aqui a dracma perdida. Esta mulher perdeu a sua dracma dentro de casa. Há pessoas dentro da igreja cantando, pregando, orando, falando em línguas, mas estão perdidos. Por que estão perdidos? Porque gosta de fazer uma fofoca. Porque estão perdidos? É ciumento demais. O marido tem ciúme demais da mulher, a esposa ciúme demais do marido e tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui, mas o tempo não permite. Mas se você está envolvido em qualquer uma dessas práticas, abandone agora. Jesus continua ainda, através do Espírito Santo, fazendo esta limpeza no meu e no teu coração. Conta-se certa feita que um pastor saiu para uma convenção e levou um obreiro com ele. E ao levar esse obreiro com ele ali, ele foi caminhar durante um bom período, chegou por volta do meio-dia, ele parou no restaurante para almoçar, e aí ele se dirigiu, o pastor, ao balcão, e chegou ali e pediu uma taça de cachaça. E aquele balconista encheu a taça de cachaça, o pastor perguntou para o obreiro que tinha ido com ele, você vai num também? O obreiro, sim. E o moço foi lá, o garçom encheu, quando encheu, aquele moço que foi que o pastor pegou aquele copo de cachaça e tomou tudinho. Quando ele tomou, o pastor olhou nos olhos dele, o pastor pegou a sua taça de cachaça e foi até a pia, lavou a sua mão e o obreiro entendeu, né? E a Bíblia, a gente vê que nessa parábola aí, o pastor ao sair dali, o moço entendeu a mensagem e agora esse moço estava indo para ser consagrado na convenção, nem ele sabia. E o pastor disse, olha, você não passou no teste, né? Você tomou a cachaça, era só para lavar a mão. Você entende realmente o que eu estou dizendo. Talvez você seja uma dracma perdida, mas nunca esqueça que Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar procurando você, mas se retrate com Deus. Não seja como Judas Iscariote. Viva uma vida reta com Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.